mais a sua compreensão. Um livro que eu gosto muito, se eu não estou enganado, é de Roger Olson, agora eu não estou certo, é o livro Contra o Calvinismo. Um livro bem interessante, tá? E tem um outro livro que aí aborda os dois lados da moeda, né? Tem um livro que fala sobre eleição e predestinação, em que há um debate, né, entre dois calvinistas e dois arminianos, né, que defendem o livre-arbítrio. Eu não lembro o título do livro agora, mas você pode digitar no Google eleição e predestinação e coloca assim Norman Geisler, e o outro arminiano que estava com Norman Geisler é Clark Pinnock. Então esses dois autores defendem o livre-arbítrio, né, de formas diferentes, e dois autores calvinistas, que eu não lembro o nome agora, defendem a não existência do livre-arbítrio de forma diferente. Então é interessante analisar esse tipo de material e você ver quais autores apresentam os argumentos mais coerentes com o texto bíblico. Muito bem, professor. Estou vendo aqui mais uma perguntinha do nosso Facebook. Deixa eu ver o nome da pessoa. O Jonas Soares. A pergunta do Jonas, professor, é a seguinte. Estou frequentando a igreja adventista já faz algum tempo. Porém, também participo do budismo. Tenho muitos amigos lá. E os ensinamentos que eles apresentam não contradizem as escrituras. Eu queria saber se devo me afastar dessa religião. Se é pecado continuar participando das reuniões. Professor, essa questão de ter aparentemente duas fés, uma fé no cristianismo e uma fé no budismo, como é que a gente pode conversar aqui e falar sobre esse assunto para o Jonas? Vamos ajudar o Jonas. Eu só me lembrei aqui de mais uma obra muito importante, que eu recomendo muito para quem quiser analisar sobre predestinação e livre-arbítrio. Tem uma obra intitulada Expiação Ilimitada, do Dr. Carlos Augusto Vailate, com 2 T's. É uma obra muito interessante, tá? Ele refuta com maestria e educação a dupla predestinação. Então, um livro que também valeria a pena o telespectador ter, tá? Então, digita no Google, Expiação Ilimitada, Carlos Augusto Vailate, tá? É da editora Reflexão. Então, esta é uma obra também que eu indico muito. Então, vamos lá. Em relação à pergunta do nosso irmão budista, em primeiro lugar, Deus tem muitos filhos dele no budismo, a quem Deus quer revelar verdades bíblicas que eles ainda não conhecem. Assim como Deus tem os seus filhos em todos os lugares. Agora nós precisamos fazer uma análise. Será que doutrinas budistas se harmonizam com todas as doutrinas das Escrituras? E após essa pergunta, devemos fazer uma outra análise. Duas coisas contraditórias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Filosoficamente, não. Então, vou lhe dar um exemplo. O budismo ensina a crença da reencarnação. A Bíblia não aceita esse ensinamento. O budismo apresenta um conceito de Deus diferente do conceito bíblico, que é um Deus pessoal e não uma forma de energia. O budismo também apresenta a lei do karma, a imortalidade da alma. A Bíblia não aprova essas coisas. No budismo não é necessário você ter a Jesus como seu salvador, mas Jesus diz em João 14,6 que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então veja, duas coisas contraditórias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Não pode. Então o que você tem que fazer? Você não pode, obviamente, desrespeitar, ficar acusando, falando mal dos irmãos budistas, né, que têm a sua fé sincera, que buscam a Deus e e que por meio da conduta da maioria deles, né, dão um bom exemplo
a humanidade, a sociedade, mas você também não tem como harmonizar doutrinas cristãs com certas doutrinas budistas. Aí você vai ter que fazer uma escolha, né? Aí você vai ter que ver se o que Cristo ensina é totalmente verdadeiro ou se o que o budismo ensina é totalmente verdadeiro. Então você vai ter que decidir se há mais coerência na argumentação cristã de que Cristo é o único caminho para a salvação de acordo com João 14,6, ou se você vai crer nas sucessivas reencarnações, que além de fazer parte da crença espírita, faz parte também do budismo. Então, você vai ter que escolher. Com base na minha experiência e no que eu estudei, eu recomendaria que você escolhesse a doutrina cristã e bíblica. Agora, essa é uma decisão que cabe a você tomar juntamente com Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma pergunta aqui, ela é um pouquinho extensa, mas ela está baseada em Apocalipse 13 e Apocalipse 17, professor. Acho que você já consegue mais ou menos entender qual é a pergunta. Olha aqui, quem mandou foi o Leandro, seu xará, viu? O Leandro Xavier, ele é de Tangará da Serra, no Mato Grosso, e ele diz o seguinte: em Apocalipse 13 e Apocalipse 17, fala de uma profecia da besta de 7 cabeças e 10 chifres. Tanto no 13 como no 17 fala a mesma coisa. Um complementa o outro, exceto os 10 chifres de Apocalipse 17, que descreve os 10 reis diferentes diferentes do capítulo 13. Aqui eles estão unidos e vão se unir num só propósito: dar o poder à besta. E ainda fala que eles reinariam por 1 hora. Sei que daria poucos dias. Quais são esses reinos? Já tem como nós identificarmos? Quando fala desses reinos aí, os 10 chifres são reinos, professor, essa profecia a gente consegue identificar quais são esses reinos hoje? Veja, aqui existe um paralelo com Daniel 7, 13 em diante, porque o Apocalipse tem um paralelo muito grande com Daniel, porque são 2 livros apocalípticos, né, que tratam a respeito do fim dos tempos, tá? E o que acontece quando você estuda Daniel capítulo 7, que fala da visão dos 4 animais, e que após o surgimento de um 4º animal, que é o Império Romano, surgiriam 10 reinos, né? A ênfase aqui não é dizer, nomear 10 reinos. Se você perceber, a ênfase aqui é dizer que após o Império Romano ser invadido pelas tribos bárbaras, Roma se dividiria. Então, quando menciona 10 reinos, alguns autores historicistas identificam esses 10 reinos com 10 países da Europa. Mas nós sabemos que a Europa tem mais países, então nós percebemos que o número 10, na verdade, tem uma conotação simbólica, né? O propósito é mostrar que Roma seria dividida e que a partir dali surgiria a Europa, tá? A alusão ao Apocalipse é simplesmente para mostrar que há um paralelo com Daniel 7. Por quê? Porque a besta de Apocalipse 13, ela surgiu a partir do Império Romano. E nós sabemos que o animal ou besta, a primeira de Apocalipse 13, representa Roma papal. E foi Roma papal que saiu do Império Romano. Então é só por causa deste paralelo, como ambos, os reinos de Daniel 7 e uma das bestas de Apocalipse 13, surgiram do Império Romano, então por isso que há este paralelo. Ele não tem o objetivo de identificar 10 reinos hoje como existiam, né? Então a ênfase de Apocalipse é outra coisa. Ele mostra o paralelo só para nos lembrar de que há uma relação de Apocalipse 13 com Daniel 7, não é? E que a ênfase do Apocalipse, na verdade, é nesses 2 poderes, um político, Roma papal, e outro religioso, Roma papal, e outro político, Estados Unidos da América, que no fim dos tempos se unirão
e boicotarão economicamente aqueles que decidirem serem fiéis aos mandamentos de Deus. Então, para você se aprofundar nesse assunto, eu recomendo, como eu sempre faço aqui no programa, alguns livros. E alguns deles que você pode ler, que seguem o método historicista de interpretação, porque você pode dizer assim, nossa, esse camarada falou uma besteira sem tamanho agora. Não. Antes de concluir a respeito, leia, veja como que os historicistas interpretam Apocalipse 13 e 17, os dados históricos e bíblicos usados, aí depois você diz assim, não, o Leandro realmente falou uma besteira ou não. Né? Então, por exemplo, um livro que você pode ler é Apocalipse 13, de Mervyn Moore. Outro livro é O Último Império, de Vanderlei Dornelles. E também Pelo Sangue do Cordeiro, de Vanderlei Dornelles. Ambos da editora Casa Publicadora Brasileira, cpp.com.br. Muito bem, professor. A próxima pergunta é a seguinte.